Boa noite, gente linda. Hoje, então, nós estamos trazendo a segunda parte daquele estudo chamado Jesus Ensina no Templo. Lembra? Nós falamos que dividir em duas porque é muito grande. São 43 versículos. João tem certas passagens que ele é bem prolixo, ele fala muito. Então, nós dividimos em duas e hoje é a segunda e última parte de Jesus Ensina no Templo. Está no Evangelho de João, no capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 53. Tá bom? Nós, da última vez, nós fizemos até o versículo 31 e hoje a gente vai fazer a continuação através do versículo 32 em diante, tá bom? Então, Jesus aceita ir falar lá no templo de Jerusalém, na sinagoga, naquela festa lá dos tabernáculos. Tabernáculo é templo, a igreja. Ele aceita fazer o estudo do Velho Testamento naquele dia. Só que Jesus não era daqueles que ficava só na leitura. Ele foi falar um monte de coisa. E daí surgiram as dissensões ali entre a multidão, no meio da multidão, e também os fariseus, que começam, a enraivecer, porque eles não gostavam que as verdades que Jesus falava. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Então, servidores, gente, era tipo a guarda do templo. Eles não gostaram do que a multidão estava ali falando. Ele é bom, ele não é bom, ele faz isso, ele não faz, ele é o enviado, ele é o Messias, ele é o Cristo. Falava muito assim, ele é o Cristo que vem de Crestos. Cada lugar, cada planeta tem o seu Cristo. E aqui no nosso planeta Terra, Jesus é o nosso Cristo. Então, eles mandam os servidores prender Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Jesus não dava importância a essas violências, ele continuava falando. Então ele está falando, um pouco de tempo eu vou estar aqui, depois eu vou para aquele que me enviou. Eles não entendiam nada do que Jesus estava dizendo. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Isso encucou aquele pessoal. Onde eu vou estar, vocês não vão poder ir. Disseram, pois, os judeus, uns para os outros. Lembra que a gente falou que eles tinham um negócio de cochichar um com o outro? Aquela maledicência, fazia fofoca, ficava murmurando contra Jesus ali. Então, uns para com os outros. Para onde irá este que o não acharemos? Onde que ele vai? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Porque eles tinham aquele orgulho do judaísmo, das leis de Moisés, ter vindo no meio deles. Então, eles discriminavam esses povos que não tinham judaísmo. Os gregos eram um povo que eles detestavam, Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir. Olha só, para eles isso aí é um atrevimento de Jesus. Onde eu vou, vocês não podem ir? Vocês vão me buscar e não vão me achar? O que é isso? Porque eles não tinham essa questão de Jesus de falar do reino de Deus, que após a morte do corpo você vai
Se você merecer, para o reino de Deus. Se você não merecer, você vai, naquela época falava inferno, né? Você vai para o reino dos infernos. E no último dia, o grande dia da festa, estão lá, uns com os outros. E isso já era outro dia, né, gente? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé. Estava sentado, ele pôs-se de pé. E clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A multidão toda ali escutando, né? Aquelas leituras que eles faziam. E Jesus de repente se coloca de pé. Para quê? Para ser visto. Para que as pessoas vissem que era ele que estava falando. Você tem sede? Vem saciar sua sede comigo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Então, é aquela pessoa purificada. Quem acredita em mim, vão saciar a sede. Vem até mim, rios d'água que eu te darei. Água viva, os ensinamentos. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O que é o Espírito Santo? São os espíritos que conversam através dos médiuns. Ainda não tinha sido dada essa oportunidade, porque eles ainda não acreditavam em Jesus. Como que o Espírito Santo poderia vir, se comunicar com eles, se eles ainda não tinham aprendido nem um pouco das coisas que Jesus ensinou? Só depois que Jesus foi glorificado, depois que Jesus ressuscita, é que todo mundo passa a acreditar nele. Tanto é que eles recebem o Espírito Santo, que tem o tal dia do Pentecoste, onde aquela multidão de judeus todos começam a falar em línguas estranhas. Que até teve alguém lá que disse que estavam bêbados, que eles estavam falando uma língua que ninguém estava entendendo. Era esse chamado Espírito Santo que desceu. Espírito, gente. Igual eu recebo, você recebe, todo mundo recebe Espírito. Então, muitos da multidão ouvindo esta palavra diziam: verdadeiramente este é o profeta. Esse aí é profeta. Olha o que ele está falando. Que o Espírito Santo ainda não desceu. Que é para a gente acreditar nele. Que é para a gente aprender com ele. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Já vem logo alguém e coloca uma dúvida. Por quê, gente? Galileia significa pequena Gália. Galileia era uma pequena, muito pequena região. Aliás, a região que hoje está sendo devastada por Israel, né? Onde Jesus pisou, onde Jesus morou e a família dele. Hoje está sendo lá dizimada, né? Então, vem, pois, o Cristo da Galileia, lá aquela cidadezinha lá na periferia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Ou seja, Davi era um rei. Como que pode um homem do povo vir lá da Galileia, filho de um carpinteiro e de uma mulher comum como qualquer outra? O povo judeu, ele espera o Messias até hoje, que para ele o Messias vem num
trono, com uma coroa na cabeça. Afinal de contas, ele é da descendência do rei Davi. Como que pode um homem simples, sandálias rotas nos pés, mora lá na Galileia, filho de um carpinteiro? Para eles, o Messias vem num palácio, todo cercado em pedrarias, em ouro, muita prata, muita pompa em torno dele. E não um homem simples como aquele. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, inclusive duvidando que ele era da descendência de Davi. E ele era mesmo. Só que Jesus não dava nem a mínima importância a isso. Apesar de respeitar, né, ele não dava importância. E Mateus é um dos evangelistas que traz a genealogia de 54 gerações de Jesus. Dá uma olhada lá no princípio, logo no princípio do Novo Testamento, antes de começar os ensinamentos de Mateus. Ele vai trazer fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, as gerações, né? 54 delas. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Ele é o Cristo? Não, ele não é o Cristo. Ele é bom? Não, ele é mau. Ele é isso? Não, ele é aquilo. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Não consegui, não estava na hora, lembra que a gente explicou sobre isso? Ninguém conseguia pegar Jesus. Ele sumia de dentro daquela multidão, e ninguém sabia para onde que ele tinha ido. Ele desmaterializava e sumia. E os servidores, lembra daqueles servidores, dos guardas lá? Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus, os príncipes da sinagoga. E eles lhes perguntaram, por que o não trouxeste? Por que vocês não trouxeram? Nós não mandamos, sei lá, buscar ele e trazer para a gente? Gente, nessas alturas, eu até entendo aqui que Jesus já nem estava falando tanto dentro da sinagoga. Ele já estava falando para aquela multidão lá fora, que ficava assim no dia dessa festa, né? Ia não, vai até hoje. Todo ano eles deslocam, vão para lá para poder fazer essa tal dessa festa aí. Por que vocês não trouxeram? Nós não mandamos vocês trazerem ele. Por que vocês não trouxeram? Olha o que eles respondem. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, eles estavam ali ouvindo ele também, embasbacados com as palavras de Jesus. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Esse tal desse Jesus enganou vocês também. Porque estavam apaixonados nas palavras de Jesus. Creu nele, porventura, alguém dos principais ou dos fariseus? Para ser Messias, para ser o Cristo, o Messias, ele tinha que ser aceito pelos doutores da lei. E Jesus estava pouco se lixando para isso. Ele queria ensinar a multidão. Se os doutores da lei também quisessem, é claro que podia aprender com ele. Então, tinha que passar pelo crivo deles. Não passou pelo crivo deles, então não é o Cristo. Então não é o Messias. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Nenhum de nós acreditou nele, não. Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita.
Gente, eles estão chamando a multidão de maldita. Eles eram terríveis. Eles eram, assim, criaturas más, entendeu? Eles tinham um orgulho, uma altivez de julgar as criaturas, né? As prostitutas, os lazarentos, os pobres, os publicanos, cobradores de imposto. Eles eram terríveis. Nicodemos, que era um deles, Nicodemos era um principal da sinagoga, tá, gente? O que de noite fora ter com Jesus, lembra quando a gente trouxe essa passagem, é tão bonita. Nicodemos vai procurar Jesus e pedir um monte de explicação para Jesus. É onde Jesus fala da reencarnação, nascer de novo. Aí as igrejas inventaram que nascer de novo é batizar. Disse-lhe, Nicodemos vai dizer para ele, porventura, Nicodemos vai dizer para os fariseus, para os principais, para os irmãos, né? Os confrades dele. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Como vocês podem estar condenando esse homem se vocês nem conhecem ele? Se vocês não o ouviram? Porque Nicodemos já havia ido lá para ouvir Jesus. E ele ficou apaixonado nos ensinamentos de Jesus. Então, ele vai colocar para eles, gente, mas não está na nossa lei que a gente primeiro tem que ouvir para depois julgar e condenar? Vocês não ouviram esse homem. Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Já assim, humilhando Nicodemos, você deve ser lá da Galileia, um pobre coitado. Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Depois que eles cresceram esse orgulho, esse ego inflamado, eles vão dizer para Nicodemos, da Galileia nunca veio profeta. E lá não é lugar de ter Cristo, profeta, Messias. Afinal de contas, é uma cidadezinha pobre, cheia de ladeiras, né? Que era Nazaré. Então, e cada um foi para a sua casa. João encerra desse jeito. Aqui nós estamos no versículo 53. Cada um foi para a sua casa, quer dizer, deixa isso para lá. A gente até tentou prender ele, mas não conseguiu, então deixa isso para lá. Então fica aí o finalzinho do nosso estudo, que é Jesus ensina no templo. Pelo que a gente olha aqui nos evangelhos, no Novo Testamento, foi uma vez só. Jesus nunca fez questão de falar dentro da sinagoga, não. Porque ali tinha aquela pompa, né? Aqueles homens com aquelas roupas compridas, cheios do dinheiro, importantes, respeitados por todos. Todo mundo fazia reverência quando eles passavam, né? Vamos à nossa frase? Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. É Jesus nos pedindo misericórdia. Não condena os inocentes, não judia dos inocentes. E a gente hoje vê tanto, né? Infanticídio, feminicídio, guerras fratricidas, pessoas vivendo verdadeiras torturas dentro dos presídios. Não estou aqui dizendo que os presidiários são todos inocentes, mas não precisava de tanta judiação,
né? Apartar o indivíduo bandido, o culpado, né? Assassino, ladrão, apartar da sociedade é uma coisa, mas jogar num cativeiro imundo, sem dar a mínima condição, isso é tortura. Isso é tortura. Depois a gente abre a boca para falar da Inquisição, né? Isso é tortura. Né? Isso é igual os campos de concentração lá do Bigodinho da Alemanha. Você sabe que a gente não pode falar, né? Da segunda ou da primeira, não pode. E nem pode ficar falando o nome do homem também. Olha que bobeira, gente. Faz parte da história. Mas os campos de concentração. Se a gente quiser saber o que é um campo de concentração, vai visitar um presídio. A pessoa cai no verdadeiro... Aquilo ali para mim é um inferno. Você sabia que tem presidiário que tem que dormir em pé? Não tem nem lugar para deitar. E se muvucar ali no meio daqueles outros ali, uns acabam batendo uns nos outros, porque fala que está encostando, uma coisa assim, horrorosa. Comida azeda, levam borrachada mesmo, são discriminados mesmo, sabe? Regina, mas então você é contra prender? Não. Para mim, tem que apartar o indivíduo da sociedade. Se ele é um abusador infantil, se ele é um assaltante, se ele é um ladrão, se ele é um assassino, se ele é um corrupto, tem que apartar ele da sociedade. Um infanticida, um genocida, um matricida, tem que apartar da sociedade, não pode deixar junto. Mas também não precisa jogar o cara numa cela no inferno, né, gente? Tem tanto dinheiro por aí, né? Por que não fazer um presídio quando nada, com espaço para a criatura ficar? É por isso que Jesus fala, misericórdia é reconhecer que o indivíduo está arrependido. E a partir do momento que ele está arrependido, dá uma nova oportunidade para ele. Eu sou a favor da reeducação, ou em muitos casos, a educação, que muitas vezes aquele indivíduo não teve. E aí eu pergunto, se não tivesse tanta diferença social, uns com tanto, né? E a grande multidão sem nada, será que teria tanta violência assim? Eu costumo dizer que se eu fosse trabalhar, chegasse em casa todo dia, encontrasse meus filhos, que eu sou uma mãe coruja, encontrasse meus filhos com os olhinhos cheios de lágrimas, com fome, eu roubaria. Eu roubaria. Ia com um casaco assim, ó, na padaria, enfiava um pão aqui dentro e saía correndo. Eu roubaria, gente. Tô brincando, não. Eu roubaria 1 litro de leite. Tem leite que azeda nas prateleiras dos mercados e depois joga fora. Eu roubaria. Eu já estava presa há muito tempo. Gente, a diferença social empurra o indivíduo a fazer uma... mas tem gente que é pobre e nunca fez uma coisa dessa. Tem. Em 1 milhão você deve achar um. Joga uma criança dentro de uma favela para ser abusado, sofrer bullying, passar fome, passar frio, morar num barraco com 10, 20 pessoas, não ter um sanitário, não ter, como é que fala quando faz esgoto? Aquele esgoto a céu aberto, aqueles traficantes usando ele para poder, eu te dou uma comida, mas você vai levar essa droga ali para mim, pro doutor fulano ali. Ele vai. Eu também iria. Eu sou contra a droga, mas eu iria. Para ganhar um alimento, uns trocados. Então, a sociedade é que faz isso com a criatura.
A gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas Regina, se fosse assim, então não existia rico corrupto. Aí já é da índole má do indivíduo. O que a gente vê acontecer com esses políticos, né? Que e rouba, e rouba, e rouba, e rouba. Que roubalheira, meu Deus, isso não acaba nunca, essa roubalheira. Mas tanto o pobre quanto esse rico, todos eles, a misericórdia é reeducar esse indivíduo. Só jogar ele de novo numa nova reencarnação depois que ele estiver reeducado. Passar por psicólogos, terapeutas, anos e anos a fio, até ele aprender as leis de Deus. Mas, então, misericórdia. Não condena o inocente. Aí vocês devem estar perguntando, mas aí, Regina, você está defendendo o bandido? Você está defendendo um ladrão que passa perto de uma pessoa pela rua fora e rouba o celular dela? Defendendo não estou, não. Eu só estou dizendo que eu faria a mesma coisa. Para matar a fome dos meus filhos. A fome, para mim, é uma coisa que me incomoda demais. E olha que eu nem sou muito de comer muito não, tá, gente? Gente, vamos ao nosso presente? Eu gostei muito o formato dessa garrafa. Eu resolvi fazer ela em marrom clarinho, por quê? Eu sempre uso muito rosa, eu uso muito azul. Essa aqui eu resolvi fazer ela nesse marrom, tá vendo? Eu diluí com um pouco do branco e clareei aquele marrom escuro. E coloquei essa aplicação, isso aqui em plástico, tá, gente? Essa rendinha. Isso aqui é da própria garrafa, ela tem aqui um fundo, tá vendo? Tá aí. Fiz aqui o acabamento aqui embaixo também. Então tá aí essa tampa dela mesmo, que eu achei esse dourado muito bonito. Não quis trabalhar aqui em cima, colocar a renda nem nada, porque eu achei esse acabamento dela muito bonito, olha lá. E a tampinha também é assim, tá vendo? Tá aí então, gente. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe a sua vida. Um grande beijo no seu coração.